E é justamente com o ministro Paulo Teixeira, que é responsável por essa área, que a gente vai conversar agora, que é muito importante sempre expandir a conversa e a gente ter essa oportunidade tão nobre de ouvir informações, ouvir os fatos e a defesa das ideias. Ministro, obrigada, hein, pela gentileza de estar com a gente aqui na CNN. Bom dia, Elisa. Bom dia, Gustavo Uribe. Bom dia, Basília Rodrigues. Bom dia a todos os telespectadores da CNN. Um feliz dia do trabalhador e da trabalhadora. Pois é, dia do trabalho, um tantão de gente de folga, mas o ministro mostrando que só que não, né? Que está trabalhando também e dando entrevista aqui para a CNN. Bom, gostaria de começar ouvindo o senhor. De que maneira, assim, de maneira geral, o senhor classifica essas ocupações realizadas pelo MST e quem é contra o movimento que não chama de ocupação, chama de invasão? Bom, Elisa, essas ocupações, elas aconteceram no contexto da jornada de lutas do MST pela reforma agrária. E essa jornada se dá normalmente no mês de abril, em função do dia 17 de abril, quando foram mortos 45 trabalhadoras rurais e trabalhadores rurais no sul do Pará. Essa jornada de luta já acabou. E essas ocupações já não existem mais. Elas, por negociação do governo federal com o MST, eles que tinham ocupado inicialmente uma área da Suzano na Bahia, eles já deixaram a área da Suzano na Bahia, eles também depois ocuparam uma outra área da Suzano no estado do Espírito Santo. E aí, tanto na Bahia quanto no Espírito Santo, foi feita uma mesa de negociação composta pela empresa Suzano, pelo MST e pelo governo federal. E eles alegam que a Suzano tivesse descumprido um acordo que foi celebrado com o MST em 2011 e que até 2015 a Suzano cumpriu e depois não. A Suzano também alega que tem problemas de cumprimento do INCRA, e o INCRA alega que tem problemas também nesse acordo. Mas o que nós estamos fazendo é recuperando uma mesa de negociação para cumprir esse acordo. Esse acordo será cumprido no que depender do INCRA, do governo federal, e a Suzano também diz da sua disposição de cumprir o acordo. Mas a ocupação já não mais existe. Na Bahia, eles saíram espontaneamente, depois que nós fizemos a intermediação do acordo, e agora no Espírito Santo, na quarta-feira, eles saíram. Portanto, não existe mais a ocupação. Eles ocuparam também uma terra da Embrapa, alegando que a Embrapa não mais pesquisa naquela área da Embrapa no Pernambuco. E nós dissemos para eles, bom, se é esse o problema, do que ficar com a terra, nós sugerimos que a Embrapa retome as pesquisas do semiárido ali nesta terra e, ao mesmo tempo, destine também essas pesquisas para a agricultura familiar de como produzir no semiárido. A Embrapa já se comprometeu em retomar as pesquisas e eles saíram igualmente da área da Embrapa. Eles ocuparam uma área pública em Goiás e depois de negociar saíram da área pública. Então não existe mais ocupações desse mês do Abril Vermelho e, portanto, não há fato determinado. Uma CPI ela não pode investigar uma instituição da sociedade civil, uma instituição privada, caso não tenha irregularidade em relação a convênios com o governo. Nós estamos há 4 meses e não há sequer convênios, ainda mais irregularidades. Ministro, inclusive a própria Suzano havia se manifestado dizendo que a ação do MST violou o direito à propriedade privada. Divulgaram uma nota dizendo que gostariam de manter, e isso foi feito, manter o aberto diálogo, o diálogo aberto e transparente, mas que 3 propriedades foram danificadas e invadidas ilegalmente. Por isso, trouxe uma efervescência maior para a necessidade ou não de uma abertura de CPI, porque não existem apenas esses fatos isolados, mas outros tantos movimentos. E é muito importante que nós tenhamos o senhor aqui para que nós possamos esclarecer essas questões. Eu até já convido a Basília Rodrigues, agradecendo também a ter viabilizado essa nossa conversa com o ministro. Vai fazer-te uma pergunta, ministro. Basília?
Bem, muito bom dia, obrigada, Elisa. O senhor lembrou bem que esse mês de lutas, né, esse mês de abril vermelho é do MST. Só que a gente tem, para começar no Congresso, uma CPI, que apesar do nome CPI do MST, quer investigar todas as recentes invasões feitas por movimentos sem terra ou por sem terras, enfim, pessoas que estejam direta ou indiretamente ligadas ao MST. Não precisa ser do MST para estar no foco de investigação desta CPI. Existem outros grupos com outros nomes, também tem movimentos indígenas que estão fazendo essas ocupações em terras. O governo tem interlocução com estes outros movimentos e não só o MST para tentar apaziguar esse movimento no campo? E a pergunta essencial, né, diante de toda essa discussão: quando vem a reforma agrária no atual mandato de Lula? Olha, Basília, um bom dia para você. Inicialmente, dizer que se alguém quiser investigar conflito no campo, acaba de ser publicada acaba de ser publicado um relatório da Comissão Pastoral na Terra que diz que os conflitos no campo no Brasil hoje se concentram no sul do Pará, no sul do Amazonas, nordeste do Acre e no chamado Mato Piba, que é Maranhão, Tocantins e Piauí. E esses conflitos levaram a cerca de 50 mortes durante os últimos 4 anos, provocadas por pistoleiros, grileiros, que ocuparam terra de pequenos agricultores e mataram esses pequenos agricultores. Então, se tiver que investigar conflito no campo, esse tem que ser o objeto. Nós não podemos permitir que ninguém, particularmente, seja perseguido por motivos políticos e ideológicos. Em segundo lugar, nossa política tem sido a seguinte: depois de 6 anos sem que o governo federal tenha desapropriado 1 centímetro de terra, há sim um represamento das demandas pela reforma agrária. Inúmeros acampamentos. Crianças que nasceram em acampamentos e hoje têm 7, 8 anos de idade e não tem qualquer política para elas. E por isso que há essa movimentação dos movimentos. E o que a gente tem dito aos movimentos é: o governo lançará, no mês de maio, um programa nacional emergencial de reforma agrária para disponibilizar terra para essas famílias. E, portanto, o que o governo do presidente Lula quer é paz no campo, é uma relação em que essas demandas sejam encaminhadas ao governo e que possam ser transformadas em novos assentamentos, em trabalhadores que terão terra para trabalhar, terão crédito, assistência técnica, terão todo tipo de apoio do governo para trabalhar na terra. Nós somos um país que tem muitas grandes propriedades, mas tem também minifúndios. E essas famílias acabam não tendo como prosseguir na terra, tendo em vista o tamanho da sua propriedade. Essa é uma demanda natural para a reforma agrária. E a Constituição diz que tem que respeitar a propriedade da terra, tem que respeitar a propriedade privada, mas diz também que a propriedade privada tem que cumprir uma função social. E o nosso governo fará, respeitando a Constituição, respeitando a legislação, promoverá o acesso à terra para o pequeno agricultor que quer nela trabalhar. E por essa razão, no mês de maio, lançaremos um programa de reforma agrária. Esse processo que houve no mês de maio, que a Elisa disse que criou uma apreensão na sociedade, eu creio que nós conseguimos canalizar esse processo para o diálogo, né? Chamando os movimentos, estabelecendo o diálogo, e agora vamos apresentar um programa de reforma agrária. Ministro, seguindo aqui o ritmo da conversa, eu chamo agora para o quadro o Gustavo Uribe, nosso analista de política. Uribe.
Bom dia, ministro. Ministro, o senhor falou em diálogo, agora é o momento de diálogo, mas teve um aceno que acabou deixando o agronegócio bastante preocupado, que foi a presença de João Pedro Stedley na viagem de Lula à China. O senhor avalia que foi um aceno ou um convite que atrapalha a relação com o agronegócio? E aproveito e faço uma outra pergunta sobre diálogo. A presença do MST no Conselhão, na próxima reunião, também tem feito com que o setor do agronegócio desista de participar desse fórum de discussões. O senhor vai discutir com esse segmento? Acha que é necessário colocar todos na mesa para que haja um diálogo profícuo de equilíbrio entre o movimento do Movimento Sem Terra com o setor do agronegócio? Gustavo, um bom dia para você, igualmente, feliz Dia do Trabalhador, e dizer a você que diálogo só pode existir quando as pessoas estão à mesa. Se alguém é excluído da mesa, não pode haver diálogo. Então, o fato do João Pedro Stedley ter ido para a China, foram muitos representantes do agronegócio que têm interesse com a China e que o governo brasileiro está defendendo esses interesses, né? Sem olhar nenhum passado de ninguém. E também João Pedro Stedley foi para a China para quê? Foi lá pesquisar equipamentos adequados à agricultura familiar. Foi pesquisar como é que eles conseguiram tirar 400 milhões de chineses da fome e da miséria, né? Por esse aspecto, nós queremos que todos estejam à mesa, que todos participem desse debate. Vejam, esse tema da AgriShow, não é? Eu tenho muita proximidade da ABIMAQ, Associação Brasileira de Indústria de Máquinas, né? E estou dialogando com eles para, na próxima semana, nós fazemos um seminário para ver como produzir modalidades de máquinas pequenas que não existem no Brasil e que podem ser produzidas pela indústria de máquinas, para que o governo financie. E esse diálogo com a ABIMAQ tem sido muito interessante, eles estão muito interessados, né? Por esse aspecto, a minha avó dizia, Gustavo, tem quem olhe no olho, tem quem olhe na remela, né? Isso é, ou nós vamos olhar no conflito ou vamos olhar na sua superação. O que o governo quer hoje é a superação, porque nós temos um oceano de questões para serem tratadas positivamente num clima de maior diálogo, num clima de paz, num clima de entendimento. E tem muita gente do agro que quer se entender com o MST, com os movimentos do campo. Eu recebi agora um grande produtor, um grande pecuarista que me ligou 5 vezes já, dizendo: Paulo, eu estou querendo promover o acesso a uma melhoria genética do gado do pequeno agricultor, porque se ele tem uma vaca que dá 5 litros de leite, ela pode dar 10, 15, 20, e esse grande pecuarista quer transmitir esse seu conhecimento para o pequeno agricultor. Tem um grande produtor de ovos orgânicos aqui em São Paulo que está já em convênio com o Movimento Sem Terra para transmitir essa tecnologia de produção de ovos orgânicos. Então, nós temos que olhar o horizonte e não o que paralisa, o que nos impede de conversar. Nós não podemos, digamos assim, promover o conflito, né? Incentivar o conflito, mas promover a paz, o diálogo e a superação desses problemas, tudo dentro de um espectro de uma democracia que precisa ser preservada, de um país que tem uma Constituição, que tem uma legislação e que, para isso, nós vamos ajudar o país a superar esse momento de conflito que nós estamos vivendo. Muito bom a gente poder ouvir o ministro, expandir essa conversa, inclusive para os brasileiros que têm pouco acesso à informação e que julgam os outros como desocupados. Se tivesse vontade de ter uma casa, estava trabalhando, não estava ocupando, né, ministro? A gente sabe que tem muita gente que, por falta de informação, muitas vezes faz alguns comentários absurdos. Obrigada pela gentileza, ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. E bom dia do trabalho para o senhor.